Hey galera, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar uma questão relacionada a domínio de uma função. Então abre o seu coração, então vamos entender como que funciona essa parte de domínio, né? Essa matéria é muito importante justamente porque cai muito em concurso, né? No Enem, para vestibular, e também cai muito para o pessoal que está estudando cálculo, né? Cálculo 1. Então vamos lá. O domínio da função é, né? O domínio da função, melhor, f de x é igual a raiz quadrada, né, de x ao quadrado menos x menos 6 sobre 3x menos 6 é. Beleza. O que a gente pode associar à seguinte hipótese, né? Beleza. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho essa função f de x. Eu vou trabalhar da seguinte ideia. Eu sei que no meu numerador eu tenho uma função, né? Provavelmente, uma função do segundo grau. Eu sei que no meu denominador eu tenho uma função do primeiro grau. Então eu vou separar da seguinte ideia. Eu vou chamar de g de x a função de cima, que é x ao quadrado menos x menos 6. Eu vou chamar de h de x a função de baixo, que é 3x menos 6. Né? Chamei essa parte aqui de g de x e chamei a parte de baixo de h de x. Tudo bem? Beleza. Sendo que, para a gente determinar o domínio, qual domínio está, nós temos que lembrar que quando eu tenho uma raiz e que esse índice da raiz é um número par, né? A gente sabe que isso aqui é uma raiz quadrada de índice par, né? Aqui tem um 2, sendo que a gente não coloca. Beleza? Então, sempre quando vocês tiverem uma raiz, né, tem uma função dentro de uma raiz, então o meu domínio, ele obrigatoriamente tem que ser x ao quadrado menos x menos 6 sobre 3x menos 6. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Tranquilo. Então, o meu domínio tem que ser maior ou igual a 0. Sendo que a gente tem uma restrição aí muito importante. E qual é? Eu sei que se eu tiver qualquer fração A dividido para B, obrigatoriamente esse B ele tem que ser diferente de 0. Porque se ele for igual a 0, isso aqui não é uma fração, né? Não tem como a gente dividir para 0. Então, a gente vai ter uma restrição da seguinte ideia. Nós vamos adotar que 3x menos 6 ele tem que ser diferente de 0, né? Para poder aquilo ali ser ali uma fração. Beleza? Então, passa o 6 para o outro lado e desce o 3 dividindo. Então, o x ele tem que ser diferente de quem? 6 dividido para 3 dá 2. Então, eu tenho que olhar esse cara aqui, quando eu estudar o domínio dessas duas funções, eu tenho que lembrar desse cara, porque se x for igual a 2, isso aqui vai dar 0, né? Logo, consequentemente, isso aqui não pode dar 0, beleza? Porque ele, o denominador ele tem que ser diferente de 0. E aqui, por sua vez, diferente de 2. Beleza. O que você vai fazer? Você vai olhar as duas funções e vamos achar as raízes dessa função. Né? A função g de x é uma função muito conhecida, até porque ela é uma função do segundo grau. Né? Então, eu venho aqui, ó, g de x. Né? Vou botar direto. Vai ser x ao quadrado menos x menos 6. E eu tenho que achar justamente as raízes dessa minha equação do segundo grau. Né? Você pode fazer por Bhaskara, você pode fazer por fatoração, você pode fazer por soma e produto. Vamos fazer por fatoração? Né? Se eu sei que é x ao quadrado, então eu preciso ter um termo que multiplicado pelo primeiro termo do outro lado dê x ao quadrado. Só pode ser o x, né? Porque x vezes x, x ao quadrado. Beleza, o que a gente vai pensar agora? Eu preciso de dois números que somados dê 1 e multiplicados dão menos 6. Né? Beleza, o que você pode pensar aqui? Eu posso pensar em qual número? Eu posso pensar
no menos 3 e no mais 2, concorda? Por quê? Se eu fizer menos 3 vezes x, dá menos 3x. Beleza? Se eu fizer x vezes 2, dá 2x. 2x menos 3x dá menos x. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, eu sei que é minhas duas equações, né? Aqui lembrando que eu estou trabalhando com o eixo x, né? Beleza? Só ver se está enquadrado. Beleza, tá pegando. Então, tem que botar essas duas respostas, né? Lembrando que o meu A, ele é o quê? Positivo. Então, a minha parábola, ela vai estar sorrindo, né? Se você quiser, você pode trabalhar da seguinte ideia também, né? Eu sei que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A, né? Quem é B? B é esse cara aqui, né? Então, vai dar 1. E aqui vai dar o quê? Menos 6. Aí você tem que pensar no seguinte. Dois números multiplicados que dão menos 6 e somados que dão 1. Só pode ser o que as raízes? Ó, a gente está fazendo agora por soma e produto. Vou fazer das duas ideias. Então, eu vou ter o quê? 3, né? E menos 2. Porque 3 vezes menos 2 dá menos 6. E 3 menos 2 dá 1. Então, vai ser o quê? Menos 2 e 3. Lembrando que, olha a restrição aqui, né? A gente tem que ser diferente de 2. Então, provavelmente vai dar alguma coisa aí para a gente analisar. Bolinha fechada porque é maior ou igual. Então, eu sei o seguinte. Quando eu estou trabalhando com sinais numa função do segundo grau, eu sei que se o meu A é positivo, né? Meu A é maior que zero. Então, eu sei que do lado de fora é positivo e a barriga ali da minha função do segundo grau, da minha parábola, embaixo é negativa. Beleza? Tranquilo. Então, já estudei o gráfico ali, o sinal desse gráfico. Agora o que a gente vai analisar? Nós vamos analisar a minha h de x. E quando eu olho a minha h de x, eu vejo o quê? Eu vejo uma função do primeiro grau, né? E para eu achar a raiz de uma função do primeiro grau, é só igualar a zero, né? Então, x é igual a 6 dividido para 3, portanto, x é 2. Isso é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, a gente chama ela de função afim, ou função do primeiro grau, assim por diante. O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Vou até botar ele aqui. Porque aqui a gente vai fazer o outro gráfico. Desenha só o eixo x, tudo bem? Só o eixo x que eu quero, para estudar sinal. Agora a gente vai lembrar o seguinte. O meu A, que é o meu coeficiente angular, é o cara que está multiplicando x, que é o 3. Eu sei que o 3 é maior que zero, consequentemente é um número que é positivo. Se é positivo, eu tenho uma reta crescente, né? Se eu tenho uma reta crescente, ele vai do menor para o maior. E ali eu vou ter o quê? Eu vou ter um número 2. Lembrando que não pode ser bolinha fechada, porque bolinha fechada a gente usa como maior igual e menor igual. E olhando a restrição, x ele tem que ser diferente de 2. Então aqui não pode ser fechado, porque se eu atribuo sendo 2 aqui, justamente isso aqui vai zerar. Tá? Acabou? Não. O que você vai fazer agora? Eu vou montar o gráfico, né, de sinais das duas funções e vou ver a seguinte ideia, que essa função ela tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Se ela é maior ou igual a zero, então eu vou ter que trabalhar na seguinte ideia. Eu preciso de valores positivos, né? Então, primeiramente, o que você vai fazer? A primeira não é a g de x? Você vai vir aqui, ó, g de x. Depois você vai pegar quem? Quem vem depois? H de x. E por último, seria a minha solução que eu quero, né? Vou chamar de S. Beleza? Beleza, montei ali o meu gráfico de sinais.
Primeira coisa que eu tenho que montar quando eu olho o gráfico, sempre olhar as minhas raízes e botar em ordem crescente, né? Vou botar menos 2, né? Menos 2, 2 e 3. O que você vai fazer? A gente não está no G de X, então a gente tem que olhar o gráfico da G de X. Eu sei que entre menos 2 e 3 é negativo, né? Menos 2 e 3 são esses carinhas aqui, né? Então, ó. E os caras de fora, ó, são valores positivos. Beleza. Agora, olhando a minha H de X, né? Eu sei que valores menores que 2 são negativos, né? Menores que 2 são negativos. E valores maiores que 2 são positivos. Beleza? Tranquilo, né? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer uma regra do sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Menos com mais, menos, né? Mais com mais, mais. Agora a gente vai lembrar da seguinte ideia. Esse valor aqui tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, quais são os valores positivos, né? São entre menos 2 e 2 e 3, né? O que você vai fazer? Já que são valores maiores e iguais a zero, então eu sei que o meu intervalo aqui vai ser fechado, ó. Então ele vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Sendo que aqui é o número 2. Se eu boto um intervalo fechado, eu estou burlando essa restrição aqui. E você vai errar. Então esse carinha aqui, ele só pode ser o quê? Ó, bolinha aberta. Por que ele tem que ser bolinha aberta? Porque o intervalo tem que ser aberto justamente porque se esse valor for igual a 2, esse cara aqui vai zerar. E se esse cara zerar, não vai ajudar a gente. Vai dar problema. Beleza. E o 3? O 3 ele tem que ser fechado, né? Não tem nenhuma restrição. Ele vai até, ó, o infinito e além, né? Como que ficaria uma solução plausível para isso? Para esse estudo aí das funções. Vamos lá. Eu vou ter a seguinte ideia. A minha solução, vou chamar de S. Eu posso transformar, vou fazer em intervalos, que é melhor, que fica mais bonitinho. Então, a minha solução vai ser fechado em menos 2, aberto em 2. Né? União, né? União, porque eu estou pegando os dois intervalos, vai ser fechada em 3 e aberta até o mais infinito, né? Então, essa seria a minha solução. Seria fechada em menos 2, aberta em 2, união fechada em 3, até o mais infinito aberto. Ou se você quisesse também, né? Outra solução. A mesma, né? Escrito de outra forma. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a menos 2, perdão, menor que 2, ou X é maior ou igual a 3. Também seria uma solução ali para você pôr se tivesse aí uma questão com alternativas, tá? Ou seria essa ou seria essa. Dá a mesma coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo aí justamente para a gente poder trabalhar o domínio de uma função. E é muito cobrado isso em cálculo, na faculdade, concurso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, botem nos comentários. Sempre estarei ajudando vocês aí. Até a próxima. Valeu. Dá aquele like. Fui.